Então ele começou que horas? O ato deve ter começado a andar pelas 6h30, acho que 7 horas, 6h30 eu acho que começou a andar. Foi em direção à prefeitura, o trajeto era até a prefeitura, só que na altura da Sapucaí ele atravessou a Presidente Vargas até o outro lado, entrou na Sapucaí, marchou até aquela outra rua que corta a Sapucaí, virou à direita, deu a volta, chegou pela prefeitura por trás. E aí ficou uns 20 minutos na prefeitura, e aí depois a maior parte do ato voltou para a central. E aí parou lá na central numa concentração. Bem combativo o ato, as palavras de ordem tinha uma palavra de ordem que era no carnaval o prefeito vai varrer. Então era muito combativo. A luta dos caras é contra a burocracia sindical que distribuiu panfletos dizendo que eles iam negociar com o governo e que não tinha que fazer greve, que estavam, segundo a burocracia sindical, os garis estão colocando a carroça na frente dos bois, mas eu acho que é justamente o contrário, né? Isso mostra mais uma rebelião dos garis do que era a posição dos garis, né? A posição dos garis. E aí essa assembleia de sexta eles devem defender a greve, vamos ver como é que vai ser. Se tiver greve no carnaval, essa cidade vai virar um caos. E eles tiveram apoio e eles foram reprimidos pela polícia? Como é que foi? Até o momento que eu fiquei, foi até a volta, tipo, a ida à prefeitura, eu fiquei até a volta na central, não foram reprimidos. Até a ida à prefeitura, tinha pouca polícia e o combinado com a polícia era ir direto sem passar pela Sapucaí. Até chegar na prefeitura tinha pouca polícia. O choque foi aparecer quase perto da central, já voltando assim. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu vi, não tinha repressão. Na volta devia ter uns 1.500, acho que a concentração do ato tinha uns 800, mas foi enchendo. Tinha muito apoio popular, tinha um prédio que a pessoa pegou uma camisa de gari, começou a balançar e tal. Foi muito bom o ato, foi vontade de luta dos caras, assim, brutal. Então, e eles sozinhos, né, enquanto categoria, né, não enquanto sindical, mas enquanto categoria, concentraram, sim, né? Aliás, eles. Você acha que o total? Eu acho que tem uma oposição no sindicato, que não é uma oposição tipo, que não se declara, que tanto que no panfleto da direção eles nomeiam, tipo, que tem fantasmas, que tem tal, nomeiam pessoas, figuras, né, que são oposição, né? Mas é muito espontâneo, assim. Você vê que é a vontade de luta mesmo dos caras, atropela qualquer coisa, assim. Então eles estavam num posicionamento ideológico e combativo. Combativo, assim. Porque é bizarro a condição dos caras, os caras são essenciais para a cidade funcionar e a condição dos caras é receber R$800. Mas a reivindicação era salarial? Tinha reivindicação salarial de 18%, os triênios que eles não recebem, que a prefeitura não paga, que o Eduardo Paes sempre passa a perna, não paga, aumento do vale de refeição. E aí tinha reivindicações de condições de trabalho, porque tem alguns setores que os caras não têm, às vezes não tem caminhão, às vezes não tem luva, às vezes não tem. Então você vê que é uma categoria muito precarizada, tipo, pelas condições de trabalho, e que contraditoriamente prestam uma função essencial. Se os garis pararem na cidade, vai ser um caos, assim, a prefeitura vai ter um problema. Assim. Eu não sei se é do seu saber a questão que eu vou lhe fazer, mas há alguns atos que eu observo em que a palavra de ordem é não a terceirização e a estatização. Houve alguma coisa nesse sentido também, já que a Colurb, né, o caso, né? É mista, né? É mista, né? É mista. Então, eu não vi palavra de ordem sobre isso, mas eu imagino que quando tinha concentração e teve várias falas no carro de som, tinha um carro de som, uma caminhonete pequena. Eu imagino que devem ter colocado isso, sobre o fato de ser uma empresa mista. Mas eu vi alguns uniformes que eram diferentes, que não eram laranjas, que falavam contra a terceirização. Eu acho que tinha esse elemento em algumas faixas,
mas palavra de ordem não tinha, assim. Então, porque como um todo, a própria categoria como um todo é precarizada, né? Então, pelo que você relatou, havia uma posição e uma oposição, mas elas estavam caminhando juntas. Não, no ato só tinha oposição. Só oposição. Só isso. Aí na concentração é que foi dado toda uma liberdade de fala de fala. E eu imagino que tinham ativistas, que tinham militantes também, mas como um todo era um ato dos garis mesmo, assim, uma coisa bem... foi bem interessante. O próprio fator de virar na Sapucaí não era uma coisa que tinha sido combinada, por exemplo, a polícia, o trajeto para eles era outro, né, e foi uma coisa que foi meio espontânea no momento, assim. Legal. E quando eles passaram por trás chegando por trás da prefeitura, tem uma das subgerências, eu não sei como que é o nome, é uma das localidades onde administrativo. E aí alguns garis foram agredir verbalmente e tal, outros que estavam furando a passeata e a greve, que ainda não é greve, mas que não estavam participando da passeata. E aí fizeram um cordão para naquele momento não ter nenhum enfrentamento, porque eles estavam quase entrando nessa subgerência. Fazendo ocupação, né? Jogaram cerveja lá dentro e tal. Foi bem combativo. Pô, maneiro. Olha, seu nome é Jean. Jean. Valeu, Jean. Obrigado aí. Legal você ter apoiado, já que outras organizações não apoiaram, mas você estava lá, né? Pertencendo a alguma organização, representando? Eu sou militante da Liga Estratégia Revolucionária, mas tinham outras organizações lá que compõem Fórum de Lutas ou não compõem Fórum de Lutas. Valeu então. Tá. Obrigado. Tchau. Até mais. Então ele começou que horas? O ato deve ter começado a andar pelas 6h30, acho que 7 horas, 6h30 eu acho que começou a andar. Foi em direção à prefeitura, o trajeto era até a prefeitura, só que na altura da Sapucaí ele atravessou a Presidente Vargas até o outro lado, entrou na Sapucaí, marchou até aquela outra rua que corta a Sapucaí, virou à direita, deu a volta, chegou pela prefeitura por trás. E aí ficou uns 20 minutos na prefeitura, e aí depois a maior parte do ato voltou para a central. E aí parou lá na central numa concentração. Bem combativo o ato, as palavras de ordem tinha uma palavra de ordem que era no carnaval o prefeito vai varrer. Então era muito combativo. A luta dos caras é contra a burocracia sindical que distribuiu panfletos dizendo que eles iam negociar com o governo e que não tinha que fazer greve, que estavam, segundo a burocracia sindical, os garis estão colocando a carroça na frente dos bois, mas eu acho que é justamente o contrário, né? Isso mostra mais uma rebelião dos garis do que era a posição dos garis, né? A posição dos garis. E aí essa Assembleia de Sexta eles devem defender a greve, vamos ver como é que vai ser. Se tiver greve no carnaval, essa cidade vai virar um caos. E eles tiveram apoio e eles foram reprimidos pela polícia? Como é que foi? Até o momento que eu fiquei, que foi até a volta, tipo, a ida à prefeitura, eu fiquei até a volta na central, não foram reprimidos. Até a ida à prefeitura, tinha pouca polícia e o combinado com a polícia era ir direto sem passar pela Sapucaí. Até chegar na prefeitura tinha pouca polícia. O choque foi aparecer quase perto da central, já voltando assim. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu vi, não tinha repressão. Na volta devia ter uns 1.500, acho que a concentração do ato tinha uns 800, mas foi enchendo. Tinha muito apoio popular, tinha um prédio que a pessoa pegou uma camisa de gari, começou a balançar e tal. Foi muito bom o ato. Foi vontade de luta dos caras, assim, brutal. Então, e eles sozinhos, né, enquanto categoria, né, não enquanto sindical, mas enquanto categoria, concentraram, sim, né? Aliás, eles... Você acha que o total... Eu acho que tem uma oposição no sindicato, que não é uma oposição tipo, que não se declara, que tanto que no panfleto da direção eles nomeiam, tipo, que tem fantasmas, que tem... nomeiam... pessoas, figuras, né, que são oposição, né? Mas é muito espontâneo, assim. Você vê que a vontade de luta mesmo dos caras atropela qualquer coisa, assim. Então eles estavam num posicionamento ideológico e combativo. Combativo, assim.
É porque é bizarro a condição dos caras, os caras são essenciais para a cidade funcionar e a condição dos caras é receber R$800. Mas a reivindicação era salarial? Tinha reivindicação salarial de 18%, os triênios que eles não recebem, que a prefeitura não paga, que o Eduardo Paes sempre passa a perna, não paga, aumento do vale de refeição. E aí tinha reivindicações de condições de trabalho, porque tem alguns setores que os caras não têm, às vezes não tem caminhão, às vezes não tem luva, às vezes não tem... Então, você vê que é uma categoria muito precarizada, tipo, pelas condições de trabalho, e que, contraditoriamente, prestam uma função essencial. Se os garis pararem na cidade, vai ser um caos, assim, a prefeitura vai ter um problema. Assim. Eu não sei se é do seu saber a questão que eu vou lhe fazer, mas há alguns atos que eu observo em que a palavra de ordem é não a terceirização e a estatização. Houve alguma coisa nesse sentido também, já que a Colurb, né, o caso, né? É mista, né? É mista, Ela né? é mista. Então, eu não vi palavra de ordem sobre isso, mas eu imagino que quando tinha concentração e teve várias falas no carro de som, tinha um carro de som, uma caminhonete pequena. Eu imagino que devem ter colocado isso, sobre o fato de ser uma empresa mista. Mas eu vi alguns uniformes que eram diferentes, que não eram laranjas, que falavam contra a terceirização. Eu acho que tinha esse elemento em algumas faixas, mas palavra de ordem não tinha, assim. Então, porque como um todo, a própria categoria como um todo é precarizada. Né? Então, pelo que você relatou, havia uma posição e uma oposição, mas elas estavam caminhando juntas. Não. No ato só tinha oposição. Só oposição. Só isso. Aí na concentração é que foi dado toda uma liberdade de fala. E eu imagino que tinham ativistas, que tinham militantes também, mas como um todo era um ato dos garis mesmo, assim, uma coisa bem... foi bem interessante. O próprio fator de virar na Sapucaí não era uma coisa que tinha sido combinada, por exemplo, a polícia, o trajeto para eles era outro, né, e foi uma coisa que foi meio espontânea no momento. Assim. Legal. E quando eles passaram por trás chegando por trás da prefeitura, tem uma das subgerências, eu não sei como que é o nome, é uma das localidades onde administrativo. E aí alguns garis foram agredir verbalmente e tal, outros que estavam furando a passeata e a greve, que ainda não é greve, mas que não estavam participando da passeata. E aí fizeram um cordão para naquele momento não ter nenhum enfrentamento, porque eles estavam quase entrando nessa sugerência. Fazendo ocupação, né? Jogaram cerveja lá dentro e tal. Foi bem combativo. Pô, maneiro. Valeu, seu nome é? Jean. Valeu, Jean. Obrigado aí. Legal você ter apoiado, já que outras organizações não apoiaram, mas você estava lá, né? Pertencendo a alguma organização, representando? Eu sou militante da Liga Estratégia Revolucionária. Mas tinham outras organizações lá que compõem fora de lutas ou não compõem fora de lutas. Valeu então, tá. Obrigado. Tchau. Até mais. Então ele começou que horas? O ato deve ter começado a andar pelas 6h30, acho que 7 horas, 6h30 eu acho que começou a andar. Foi em direção à prefeitura, o trajeto era até a prefeitura. Só que na altura da Sapucaí ele atravessou a Presidente Vargas até o outro lado, entrou na Sapucaí, marchou até aquela outra rua que corta a Sapucaí, virou à direita, deu a volta, chegou pela prefeitura por trás. E aí ficou uns 20 minutos na prefeitura e aí depois a maior parte do ato voltou para a central. E aí parou lá na central numa concentração. Bem combativo o ato, as palavras de ordem tinha uma palavra de ordem que era no carnaval o prefeito vai varrer. Então era muito combativo. A luta dos caras é contra a burocracia sindical que distribuiu panfletos dizendo que eles iam negociar com o governo e que não tinha que fazer greve, que estavam, segundo a burocracia sindical, os garis estão colocando a carroça na frente dos bois, mas eu acho que é justamente o contrário, né? Isso mostra mais uma rebelião dos garis do que era a posição dos garis, né? A posição dos garis. E aí essa assembleia de sexta eles devem defender a greve, vamos ver como é que vai ser. Se tiver greve no carnaval, essa cidade vai virar um caos.
E eles tiveram apoio e eles foram reprimidos pela polícia? Como é que foi? Até o momento que eu fiquei, que foi até a volta, tipo, a ida à prefeitura, eu fiquei até a volta na central, não foram reprimidos. Até a ida à prefeitura, tinha pouca polícia e o combinado com a polícia era ir direto sem passar pela Sapucaí. Até chegar na prefeitura tinha pouca polícia. O choque foi aparecer quase perto da central, já voltando assim. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu vi, não tinha repressão. Na volta devia ter uns 1.500, acho que a concentração do ato tinha uns 800, mas foi enchendo. Tinha muito apoio popular, tinha um prédio que a pessoa pegou uma camisa de gari, começou a balançar e tal. Foi muito bom o ato. Foi vontade de luta dos caras, assim, brutal. Então, e eles sozinhos, né, enquanto categoria, né, não enquanto sindical, mas enquanto categoria, concentraram, sim, né? Aliás, você acha que o total... Eu acho que tem uma oposição no sindicato, que não é uma oposição tipo, que não se declara, que tanto que no panfleto da direção eles nomeiam, tipo, que tem fantasmas, que tem... nomeiam... pessoas, figuras, né, que são oposição, né? Mas é muito espontâneo, assim. Você vê que a vontade de luta mesmo dos caras atropela qualquer coisa, assim. Então eles estavam num posicionamento ideológico e combativo. Combativo, assim. Porque é bizarro a condição dos caras, os caras são essenciais para a cidade funcionar e a condição dos caras é receber R$800. Mas a reivindicação era salarial? Tinha reivindicação salarial de 18%, os triênios que eles não recebem, que a prefeitura não paga, que o Eduardo Paes sempre passa a perna, não paga, aumento do vale de refeição. E aí tinha reivindicações de condições de trabalho, porque tem alguns setores que os caras não têm, às vezes não tem caminhão, às vezes não tem luva, às vezes não tem... Então, você vê que é uma categoria muito precarizada, tipo, pelas condições de trabalho, e que, contraditoriamente, prestam uma função essencial. Se os garis pararem na cidade, vai ser um caos, assim, a prefeitura vai ter um problema. Assim. Eu não sei se é do seu saber a questão que eu vou lhe fazer, mas há alguns atos que eu observo em que a palavra de ordem é não a terceirização e a estatização. Houve alguma coisa nesse sentido também, já que a Conlurb, né, o caso, né? É mista, né? É mista, né? Ela é mista. Então, eu não vi palavra de ordem sobre isso, mas eu imagino que quando tinha concentração e teve várias falas no carro de som, tinha um carro de som, uma caminhonete pequena. Eu imagino que deviam ter colocado isso, sobre o fato de ser uma empresa mista. Mas eu vi alguns uniformes que eram diferentes, que não eram laranjas, que falavam contra a terceirização. Eu acho que tinha esse elemento em algumas faixas, mas palavra de ordem não tinha, assim. Então, porque como um todo, a própria categoria como um todo é precarizada, né? Então, pelo que você relatou, havia uma posição e uma oposição, mas elas estavam caminhando juntas. Não. No ato só tinha oposição. Só oposição. Só isso. Aí na concentração é que foi dado toda uma liberdade de fala. E eu imagino que tinham ativistas, que tinham militantes também, mas como um todo era um ato dos garis mesmo, assim, uma coisa bem... foi bem interessante. O próprio fator de virar na Sapucaí não era uma coisa que tinha sido combinada, por exemplo, a polícia, o trajeto para eles era outro, né, e foi uma coisa que foi meio espontânea no momento. Assim. Legal. E quando eles passaram por trás chegando por trás da prefeitura, tem uma das subgerências, eu não sei como que é o nome, é uma das localidades onde administrativo. E aí alguns garis foram agredir verbalmente e tal, outros que estavam furando a passeata e a greve, que ainda não é greve, mas que não estavam participando da passeata. E aí fizeram um cordão para naquele momento não ter nenhum enfrentamento, porque eles estavam quase entrando nessa gerência. Fazendo ocupação, né? Jogaram cerveja lá dentro e tal. Foi bem combativo. Pô, maneiro. Valeu, seu nome é? Jean. Valeu, Jean. Obrigado aí. Legal você ter apoiado, já que outras organizações não apoiaram, mas você estava lá, né? Pertencendo a alguma organização, representando? Eu sou militante da Liga Estratégia Revolucionária,
Mas tinham outras organizações lá que compõem fora de lutas ou não compõem fora de lutas. Valeu então, Luiz. Tá. Obrigado. Tamo junto. Tchau. Até mais.